As paredes não nos impedirão quando nós nos unirmos. Você pode declarar isso bem forte? As paredes não nos impedirão quando nós somos um no Senhor. Você pode erguer a sua voz e dizer: as paredes não nos impedirão quando nós nos unimos. Aleluia! Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso gracioso Deus seja com cada um de vocês. Bom, estamos aqui mais uma vez juntos para adorarmos o nosso Deus, louvá-lo, porque somente Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Que bom estamos aqui como Ramo Novo, Igreja Sem Paredes, para dominicalmente estarmos juntos aqui com alguns irmãos que não residem aqui em Campinas, no estado de São Paulo, mas que nos acompanham em outras cidades, outros estados e até fora desta nação, e que estão em outros países e que gostam de ouvir e gostam de estar conosco e aproveitam essas ministrações da Palavra de Deus, esse culto simples, na verdade, singelo, objetivo, mas que nós o fazemos de todo o coração, com muita alegria, muito prazer, com muito temor e tremor, sempre levando a vocês uma palavra da parte de Deus, uma palavra das Escrituras para edificação, salvação, consolação, santificação e fortalecimento da vida de cada um de vocês. Estamos felizes por estarmos aqui, tê-los aqui conosco, e hoje espero que Deus ricamente abençoe você, que a palavra que você vai ouvir hoje seja uma bênção para a sua vida, para a sua família, para quem quer que seja, seus familiares, seus amigos. Você é livre para compartilhar, mas que hoje Deus te abençoe ricamente. Tenho certeza que Deus falará com você hoje, então nós damos a você boas-vindas. É uma alegria tê-lo conosco. Deus abençoe você, amamos você. Você vai ouvir canções, vai ouvir a mensagem e depois receberá uma oração para você e sua família logo após o término da mensagem. Amém? Então fique firme aí e bom culto para você, e que juntos cultuemos a Deus, porque só Ele merece a nossa adoração. Ouça esse louvor e já voltamos. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. É uma alegria imensa poder estar com vocês hoje aqui, juntos, cultuando a Deus, louvando o nome daquele que tanto nos amou e nos salvou e nos deu a esperança da vida eterna. Que bom estarmos juntos aqui. Agora vamos ouvir a mensagem, uma breve mensagem de Deus para os nossos corações. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um convite irrecusável. Um convite irrecusável. E o texto que eu vou usar como base é o texto das Escrituras do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, o profeta Isaías, que aqui escreveu esse texto 700 anos antes da vinda de Cristo, ele escreveu e ele registrou a realidade da história do seu povo na época em que ele foi levantado como profeta por Deus para anunciar a mensagem do Senhor. Isaías, ele foi um profeta e foi um pregador que desenvolveu o seu ministério no meio da aristocracia e dos nobres da sua época. Ele era alguém que tinha acesso às pessoas mais nobres, às autoridades, enfim, aqueles, como dizia uma linguagem bem popular, os da prateleira de cima. Ele tinha acesso a essa gente e convivia com essa gente. A Bíblia diz que o ministério do profeta Isaías começou exatamente no dia em que o rei Uzias morreu.
no ano em que o rei Uzias morreu, Deus chama o profeta Isaías e o levanta e o capacita para se tornar um pregador e um anunciador de boas novas àquela nação como profeta de Deus. Naquela época do profeta Isaías, a nação inteira estava enfrentando uma situação de desequilíbrio social gigantesco, onde os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres ficavam cada vez mais pobres ainda. E por causa dessa desigualdade social, não é, que se aprofundava cada vez mais e mais e mais naquela nação, não é, tornando assim um abismo enorme, cada vez mais crescente entre pobres, entre ricos e pobres. E em razão então dessas condições descritas, a nação estava vivendo às portas de uma guerra civil. A situação era tão crítica, a situação era tão delicada, que o povo estava completamente revoltado, prestes a entrarem numa guerra civil. Eles estavam vivendo na rebelião, havia bebedeira e outros pecados sociais. Era um registro de comportamento assim tão inadequado, tão violento, tão agressivo, tão imoral, tão desastroso em que a sociedade está vivendo. E exatamente nesse contexto histórico é que Deus levanta o profeta Isaías para ir até o povo e lhes fazer um convite irrecusável para aquela nação da parte de Deus. Foi exatamente neste contexto histórico que o profeta Isaías foi chamado por Deus para entregar a eles as boas novas. No texto que nós lemos na introdução da nossa mensagem, nós encontramos Deus falando exatamente assim, através do profeta Isaías, no texto que nós lemos, 6, 18 a 20. Vinde, Deus está convidando. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quais foram, então, os termos desse convite? Esse texto é um convite de Deus. Quais são os termos desse convite? Deus nos convida, afinal de contas, para quê nesse chamamento vinde e arrazoemos? Em primeiro lugar, Deus nos convida para receber o perdão dos nossos pecados. Ele nos convida para receber dele o perdão de todos os nossos pecados. E quais eram os pecados daquela nação? Quais eram os pecados daquele povo a quem Deus convida para se arrependerem, para receberem dele seu perdão? Aquele povo, na época do profeta Isaías, eles precisavam se arrepender do pecado da ganância. Sim, eles precisavam se arrepender do pecado da ganância e de busca das riquezas adquiridas de maneira desonesta. Eles precisavam se arrepender da ganância e da maneira de adquirir riquezas de maneira desonesta. A palavra de Deus nos adverte sobre o fato de que nós não podemos, em hipótese alguma, juntar riquezas adquiridas de maneira desonesta. A Bíblia diz, ai, existe um ai da parte de Deus para esses. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ou, ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Veja aí, Deus está então convidando essa gente
porque estavam vivendo uma ganância gigantesca, exagerada, por sua vez descontrolada. E nos dias do profeta Isaías, então, ele, no afã, aquele povo no afã de acumular riquezas, os mais ricos se tornavam inescrupulosos, ou seja, tudo era válido, podia tudo, fazemos qualquer negócio, desde que tenhamos vantagem, lucros ou outras cositas mais. Enfim, não é? Eles viviam essa realidade social naquela época do profeta Isaías. Parece-nos com alguma nação que nós conhecemos, parece-nos com um contexto contemporâneo em que vivemos. Veja como a Bíblia é um livro atual. Tanto é verdade que para juntarem as riquezas, aquela gente estavam praticando homicídios, eles eram desonestos nos negócios, eles roubavam, eles subornavam e oprimiam os pobres, os órfãos e as viúvas. E esta era a rotina diária do povo. E essa é a coisa comum, é o que mais acontecia. Agora veja o que Deus diz a respeito desse povo. No mesmo capítulo 6 de Isaías, do verso 21 a 23, nós lemos o seguinte: como se fez prostituta a cidade fiel. Eles eram fiéis e se tornaram infiéis. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes, os teus governantes, os seus políticos, as suas autoridades constituídas são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um dele ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Queridos, esse texto bíblico parece um comentário de um jornalista qualquer, equilibrado, de bom senso, registrando alguma realidade em que nós vivemos, mas foi escrito há 700 anos atrás. O pecado no ser humano sempre vai gerando essas coisas na vida das pessoas, a ganância, essa coisa de ganhar dinheiro de forma ilícita, essa ganância por dinheiro fácil, vale tudo, não é? É profundamente um espírito que hoje também domina a nossa sociedade. E no afã de se enriquecerem, aquela gente lá da alta e que oprimia o povo pobre, eles estavam sendo infiéis, vivendo na injustiça, praticando homicídios, os governantes estavam sendo rebeldes e roubando, ou seja, os governantes estavam sendo rebeldes, roubando e se associando a ladrões, praticando suborno e oprimindo os pobres. Não parece com uma nação que nós conhecemos? Não parece com uma sociedade que administra essa nação que conhecemos? Interessante ver que a Bíblia já nos dizia sobre isso. Agora veja, em outras palavras, não havia limite para aquela gente, para a maldade. Não havia. Os valores morais estavam completamente invertidos. E nós estamos cheios de ver isso em nosso país. Estamos cheios de ver isso nas redes sociais, nos meios de comunicação, televisão, cinema, cultura, enfim. Os valores morais sendo invertidos. Mas a Bíblia diz, no profeta Isaías, capítulo 5, 20, está escrito assim: ai, olha aí, outro ai, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ai, dos que ao mal chamam bem e o bem o mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que invertem os valores numa sociedade
e que vai inculcando na mente das crianças, jovens, adolescentes e adultos valores que não coincidem com os valores pré-estabelecidos por Deus, e então isso é terrível. E como é triste, meu irmão, minha irmã, ver um povo e uma nação vivendo fora do verdadeiro senso de valores que são importantes para a nossa vida. E em sua ganância, não é? O povo dos dias de Isaías estava praticando grandes maldades. O povo era maldoso demais, não estava nem aí com o povo, não queria saber nada do povo. Os pobres os órfãos e as viúvas estavam completamente abandonados, que são os mais necessitados. Então Deus usa o profeta Isaías e o levanta no meio dessa situação para levar a esse povo um convite da parte de Deus, um convite para que se arrependesse dos pecados que estavam praticando e recebessem o perdão de Deus. E o perdão de Deus é sem limite, não tem tamanho, se pecou pouco, pecou mais ou menos, ou pecou muitíssimo, não importa. O perdão de Deus é para todos e não tem limite. O texto diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Não tem limite para o perdão de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, 7, deixe o perverso o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nosso Deus é rico em perdoar. Não há limite para o seu perdão. Embora aquela sociedade tivesse apodrecida nos seus conceitos e na sua moral, na sua ética e enfim no padrão de vida em que viviam, e Deus assim mesmo, porque Deus os amava, dá a eles uma oportunidade tremenda de se arrependerem e receberem de Deus o perdão divino. Então nós somos convidados por Deus, né, para receber o perdão de Deus de todos os nossos pecados. Porém, meu amigo e meu irmão, minha irmã, Deus somente poderá perdoar os nossos pecados se realmente nós desejarmos e estivermos dispostos a nos arrepender. Arrepender significa mudar de mente, dar meia volta e voltarmos para Deus. Sair do viver de acordo com o conceito e filosofia deste mundo sem Deus e sem valor nenhum, para voltarmos para Deus e viver de acordo com os princípios e os conceitos da palavra de Deus. Aí sim podemos receber o perdão divino. A Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que convite glorioso esse do nosso Deus. Deus nos convida, Deus convida essa sociedade brasileira, Deus convida esses políticos aí, todos perdidos, que não sabem para onde vão. Deus convida deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, ministros, e o presidente, e o Supremo, e o juiz, todos esses, os industriais, os comerciantes, a pessoa comum, quem quer que seja, que esteja vivendo fora dos padrões de Deus, gananciosamente buscando ganhar dinheiro de forma vergonhosa, Deus a esses convida, arrependam-se e recebam o meu perdão. Mas esse convite que nós lemos aqui nesse texto introdutório do profeta Isaías não nos faz só um convite para nos arrepender e abandonar os nossos maus caminhos, mas Deus também nos convida para sermos abençoados por Ele e sermos prósperos. Ele nos chama para sermos abençoados por Ele e prosperarmos na nossa vida, do ponto de vista de Deus. Uma vez que nós já temos solucionado o problema do nosso pecado, né? E temos restabelecido a nossa comunhão com Deus, aí então nós passamos a receber as bênçãos do Altíssimo, as bênçãos do Eterno, as bênçãos de Deus, as bênçãos do nosso Pai. O verso 19 do texto que lemos diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis
o melhor desta terra. Se quiseres e me ouvires, arrependam-se dos seus pecados e deixem de viver de maneira gananciosa e voltem para mim. E se assim fazendo, receberão e comerão o melhor desta terra. Deus nos convida também para sermos abençoados por Ele e agraciados por Ele, não é? E sermos prósperos do ponto de vista dEle aqui nesse mundo. As bênçãos, e estas bênçãos que Deus nos promete, essas bênçãos abrangem todas as áreas da nossa vida. A área física, a área emocional, a área material, profissional e também espiritual. Na área física, na área material em que nós temos necessidade, certamente aquele que anda na palavra de Deus sempre será protegido por Deus e terá suas necessidades materiais supridas. A Bíblia diz no livro de Êxodo 23, 25, servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aleluia! Deus proverá todas as suas necessidades. Aquele que serve a Deus jamais mendigará o pão ou ficará desamparado. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 37, verso 25, Davi escreveu dizendo: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Fui jovem, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Essa é a bênção que Deus promete nos dar e nos convida para dele receber os cuidados de provisão do pão e da água em tempos de recessão, em tempos de dificuldade. No lugar onde quer que estejamos sendo plantados por Deus, numa cidade, num trabalho, num bairro, num condomínio, não importa onde, em qualquer lugar que você esteja plantado por Deus, bendito seja o nome do Senhor, Ele certamente abençoará o nosso pão e a nossa água. Não faltará provisão. Ele também, nesta bênção, nos oferece cura física. Muitas vezes somos acometidos por uma série de enfermidades, às vezes abuso da alimentação, falta de cuidados físicos, sei lá o que. São tantas as coisas que às vezes nos fazem ficar doentes. Às vezes é um vírus que chega aí, invisível, que a gente não sabe quem inventou, quem fez, e vai assolando e vai tocando todo mundo. Mas não importa. Se um dia aceitamos o convite de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e o recebemos como Senhor e Salvador, temos a promessa dele, pois ele nos convidou para recebermos dele as bênçãos dele, e entre elas está cura das nossas enfermidades. Aquele que anda na palavra de Deus receberá cura de suas enfermidades, é o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 23, 25, está escrito: Ele, Deus, tirará do vosso meio as enfermidades. Ele tirará do vosso meio. Ela pode até chegar, ela pode estar, ela pode até nos atingir, chegar em nós, não tem problema, mas Ele, se cremos, tirará do nosso meio todas as enfermidades. Deus é aquele que sara todas as nossas doenças, e é a Ele que devemos recorrer quando estamos doentes, enfermos, e reivindicarmos deles esta bênção. Ele nos convidou para desfrutarmos dele esta bênção de cura. O Salmo 103, verso 3 está escrito: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele perdoa e também nos abençoa. Ele perdoa e também nos abençoa com cura de todas as nossas enfermidades. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. No Salmo 105, verso 37, lemos um texto interessante que diz: Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido.
Quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito para caminhar no deserto até chegar à terra prometida, a Bíblia diz que não houve durante esse período todo entre seu povo um sequer que fosse inválido. Deus deu saúde para todos, manteve saudável a todos. Não faltou pão, não faltou água, não faltou carne, não faltou a sombra da nuvem para guiá-los de dia no sol do deserto, nem a coluna de fogo para conduzi-los à noite no deserto. Não nos faltou nada, porque o nosso Deus, quando nos convida para arrependermos, Ele também nos convida para nos abençoar, para nos fazer próprios. O próprio Cristo, quando morreu naquela cruz por nós, a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as nossas doenças. Está escrito isso também no livro do profeta Isaías, capítulo 53, 4, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja, não é uma coisa duvidosa, será que Ele levou, será que Ele vai levar a minha ou não? Não, certamente Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si quando foi crucificado. É outra bênção que nos promete, a bênção da cura física, e também Ele nos promete bênçãos espirituais, na área espiritual. O livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, está escrito assim, olha que texto interessante: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, a presença de Deus em nossas vidas, meus irmãos, nos abençoará nos momentos mais difíceis pelos quais tivemos que passar a nossa vida. Ele promete estar conosco, não é? A texto, passando pelas águas, serei contigo. Passando pelo Covid-19, passando pelos vírus espalhados pelo mundo, que a gente pode passar. Passando pelas águas, serei contigo. Passando pelos rios, não te submergirão. Passando pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Que coisa extraordinária. Esse é o nosso Deus. Não é um convite irrecusável mesmo? O convite para ser perdoado dele, o convite para ser abençoado por ele. É uma coisa tremenda. Água e fogo na Bíblia, aqui, meus irmãos, na verdade, são sinônimos de lutas e perseguições que nós passamos e sofremos simplesmente por sermos cristãos e filhos de Deus. Há muitos dos nossos irmãos sofrendo em todo o mundo por viver na contramão dessa sociedade, dessa filosofia desse mundo sem Deus e mundo em trevas. Mas, mesmo que passe por tudo isso, Deus está com eles. O texto diz em João 14,36, Jesus disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no Salmo 34, verso 19, no livro de Salmos está escrito, olha que coisa tremenda: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não são poucas as nossas lutas, não. Não são poucos levantes contra nós, não. Não são poucas as perseguições, as calúnias, uma série de coisas que nós, como cristãos, no mundo sofremos. Não tem problema. Pode vir quantas vierem. Porque a Bíblia diz que de todas o Senhor nos livra. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, embora nós não possamos evitar que nos venham tribulações e sofrimentos na nossa vida, nós temos a garantia de que Deus nos livrará de cada uma delas, não importando a força e a intensidade com que elas chegarem em nossa vida. De todas, Deus nos livrará. Ele nos convida para sermos por Ele abençoados e prósperos na nossa vida física, emocional, espiritual, profissional, financeira, enfim, Ele nos convida. Que convite maravilhoso. Por isso que eu disse um convite irresistível.
irrecusável, não é? Que não tem como resistir um convite desse. Mas, caso alguém recuse, porque há muitos que recusam esse convite, isso trará sobre a vida dessa pessoa o juízo de Deus. Deus ama, mas Deus é justo. Deus ama e convida as pessoas para serem salvos por elas. Se ele rejeita o convite de Deus, é justo que essas pessoas que fizeram essa escolha desfrutem do juízo dele. Ele quer chamar, perdoar, transformar e abençoar. Eu não quero aceitar o chamado de Deus para ser perdoado, muito menos para ser abençoado, muito menos para ser o cuidado dele. Ok, receberá então o juízo dele. Isso é justiça. A Bíblia diz: se quiseres, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A boca do Senhor disse. Meu irmão, minha irmã, Deus está pronto a perdoar os nossos pecados, está disposto a derramar as suas bênçãos sobre nós, o seu povo, mas ele exige mudança de cada um de nós. E o não atendimento, meu irmão, minha irmã, ao convite de Deus e nossa desobediência contumaz atrai automaticamente o juízo divino. No livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 15, lemos: mas se não derdes ouvidos à minha voz, ou à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra ti, como era contra os vossos pais. A mão do Senhor será contra ti. Queridos, a rebelião contra Deus é um dos piores pecados para se cometer, que podemos cometer. Vou repetir, a rebelião contra Deus é um dos piores pecados que podemos cometer. A rebelião é comparada na Bíblia aos pecados de feitiçaria e idolatria. Aquele que se rebela e rejeita Deus será automaticamente rejeitado por ele. Sabemos que o pior juízo, meu irmão, minha irmã, não é esse juízo que estão fazendo os nossos supremos espalhados pelo mundo. O pior juízo de todos os juízos será o juízo vindouro, o juízo que há de vir. Deus, diz as Escrituras, tem determinado um dia para executar seu juízo sobre todo mundo. Um dia todos serão julgados. E ele determinou um dia, está escrito no livro de Atos, capítulo 17, 31, está escrito: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, que foi Jesus Cristo, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus, um dia, trará juízo e julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, a quem ele veio, morreu por nós, pagou os nossos pecados na cruz, nos redimiu, não é? E por meio desse varão, dessa obra redentora de Jesus Cristo que ele fez, ou aceitamos ou rejeitamos, nós seremos julgados. O certo é, meu irmão, minha irmã, Deus marcou em seu calendário um dia em que irá trazer juízo a todos os homens. Todos, ninguém ficará fora. E nesse dia, o culpado não será tido por inocente, e nem o inocente por culpado. E não haverá compra de sentença naquele dia. Não terá como negociar as sentenças naquele dia. O culpado será culpado mesmo. É o que diz o livro do profeta, que nos diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Olha que tremendo. Isso é um juízo glorioso. Portanto, meu irmão, como crentes, nós devemos continuar vivendo as nossas vidas
de forma digna do Senhor. Nós devemos corrigir as nossas falhas, arrepender dos nossos pecados, sempre pedir perdão a Deus para podermos estar em comunhão com Ele e ao mesmo tempo receber dele as preciosas bênçãos que Ele nos convida para dar. Precisamos praticar o que é certo, o que é bom, o que é reto, o que glorifica o Senhor, sempre vivendo como sal da terra e luz do mundo, como testemunhas vivas de Cristo nesse mundo. E receberemos o nosso galardão. Agora, aquele que ainda não é crente, aquele que ainda não se converteu ao Senhor, não aceitou o seu primeiro convite de arrependimento e perdão, e ainda não desfruta das bênçãos da vida e dos cuidados de Deus, você deve se converter para receber o seu perdão, o perdão dos seus pecados, para que você possa provar das misericórdias do Senhor e alcançar através de Cristo a salvação da sua alma e a vida eterna. Deus hoje nos faz um honroso convite, e eu creio um convite irrecusável. Deus nos convida para receber o seu perdão. Deus nos convida para sermos abençoados e prósperos. Então eu pergunto, meu amigo, você vai aceitar ou recusar o convite de Deus? Pense nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, e que você possa desfrutar, continuar desfrutando desses benditos cuidados de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Deus abençoe, até a próxima semana, se assim Deus permitir. Amamos vocês, que Deus te fortaleça hoje e para sempre. Amém e amém. Me sentia só em meio à multidão, flagelado, humilhado, era apenas eu e a solidão. Achava que só eu sofria, até conhecer a tua história. Jesus entrou em minha vida, foi sinal de amor, força e vitória. Ele morreu por mim, sei que foi por amor pra me salvar. Ele morreu por mim, sei que foi por amor pra me salvar. Flagelado, humilhado, era apenas eu e a solidão. Achava que só eu sofria, até conhecer a tua história. Jesus entrou em minha vida, foi sinal de amor, força e vitória. Salvar.
foi por amor. Pois é, meus queridos irmãos, estamos chegando aqui já ao final e realmente não tem como recusar um tão glorioso e tão magnífico convite da parte de Deus para todos nós. Você, meu amigo, talvez que esteja me ouvindo, se você ainda não aceitou esse convite, faça isso o mais rápido possível. Se você já aceitou um dia esse convite da parte de Deus, foi salvo por ele, permaneça aí desfrutando das bênçãos desse convite até o dia em que ele voltar para nos levar para a eternidade. Verdadeiramente, apesar de nós, apesar de toda a humanidade extraviada nos seus caminhos, Deus continua amando o ser humano e convidando para a salvação e para a vida eterna. Não há um Deus maior do que o nosso Deus em amor, bondade e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor por esse sublime convite. Oremos, suplicando a Deus as bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, para esta semana que se inicia. Oremos juntos. Pai, muito obrigado pelo que ouvimos, obrigado pelo teu glorioso convite, obrigado pelas canções que ouvimos, que nos falam a verdade a respeito do teu amor, da tua graça e desse convite irrecusável para nós, humanos perdidos sem Deus nesse mundo que vivemos em trevas. Obrigado, Senhor, por um dia termos entendido esse convite, compreendido esse convite e aceitado esse convite da tua parte, nos arrependendo e nos convertendo e então decidindo fazer parte da tua igreja e do teu reino aqui na terra. Agora eu oro suplicando por cada pessoa, por cada família, por cada lar que nos ouve nesta hora. Senhor, que o Senhor chegue com os teus milagres, com a tua graça. Onde houver aí, quem sabe, uma pessoa enferma, doente, chega para curar, chega com a tua mão poderosa para tirar essa enfermidade, essa dor, essa doença desse corpo e trazer saúde a essa pessoa em nome de Jesus. Senhor, onde houver pessoas perdidas, oprimidas, chegue aí o teu poder, ó Espírito Santo, para libertar, transformar, regenerar, mudar a vida dessas pessoas. Pai, por favor, chegue com paz, com harmonia, com alegria sobre cada casa, sobretudo cheio com provisão, suprindo cada necessidade sentida dessas pessoas. E que nesta semana que se inicia, onde quer que eles estejam, tenham que ir para o trabalho, na escola, ou nas atividades do lar, eles todos desfrutem das bênçãos do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém e amém. Deus abençoe você. Amamos você, até a próxima, se Deus assim permitir. Se não, aqui estivermos juntos, nos veremos na eternidade, para a eternidade desfrutarmos da glória de Deus. Fiquem bem, Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja, e que a paz esteja com você.